Então, olá a todos, muito bom dia. Não sei se me conseguem ouvir bem. Então, como já temos alguns participantes, se calhar vamos dar início à sessão, ok? O meu nome é Cláudia, estou aqui em representação da Universidade da Beira Interior. Quero sobretudo agradecer-vos a vossa participação nos dias da UBI Online. Acho que serão bastante elucidativos e bastante esclarecedores para todos os alunos que marcarem presença aqui connosco. Também foi para dar resposta um bocadinho às diversas questões que nos foram ao longo das últimas semanas endereçadas. Agora, assim, de forma muito breve, quero-vos explicar mais ou menos como é que a sessão vai funcionar, está bem? Para que tudo corra da melhor forma. Em primeiro lugar, acho que uma regra que deve ser adotada é desligarem os vossos sons, está bem? E à medida depois que necessitarem de colocar realmente alguma questão, vão ativando, tudo bem? Então, inicialmente vou transmitir-vos um pequeno vídeo, ok? Para ficarem a conhecer um bocadinho mais sobre a nossa instituição. É um vídeo promocional com cerca de 2-3 minutos, não é mais que isso, mas pelo menos ficam com a ideia do que é estudar na UBI, do que é ser aluno da UBI e do que é fazer parte da comunidade ubiana. De seguida vamos contar com a presença da diretora do curso de Matemática e Aplicações, a professora Isabel da Cunha, que quero agradecer imenso a sua participação. E por último, teremos um espaço reservado para questões, ou seja, para estas questões temos uma pessoa responsável pelo setor de bolsas que vos irá clarificar integralmente todas as vossas questões, desde os passos necessários para a candidatura, se assim o entenderem, valores dispostos em cada um dos apoios facultados e explicar-vos também algumas coisas relativamente aos alojamentos, que acaba por ser uma das vossas principais questões. Por último, teremos ainda também a Beatriz Brandão, da AUBI, que fará um breve discurso em que dará o seu testemunho enquanto aluna, enquanto dirigente associativa, se é que assim também podemos considerar, e falará de forma muito breve sobre a nossa oferta a nível desportivo, ok? Após a intervenção da professora Isabel, caso tenham alguma questão que queiram colocar logo, o esquema também pode ser um bocadinho invertido, ok? Neste caso em concreto, vamos já dar início ao vídeo institucional para que depois tenham a oportunidade de ouvir mais sobre o curso de Matemática e Aplicações. Bom dia, então, a todos. Agradeço a oportunidade e elogio a iniciativa de divulgação também por esta via. Eu começaria por partilhar com todos uma breve apresentação relacionada com o primeiro ciclo em Matemática e Aplicações, para que vocês possam ter um pouco de conhecimento, não só do curso, mas também do contexto subjacente ao próprio curso. Bem, vou falar-vos do primeiro ciclo de estudos em Matemática e Aplicações, é licenciatura em Matemática e Aplicações. Dizer-vos que relacionar esse mesmo ciclo de estudos com a sua presença no Departamento de Matemática, na Universidade da Beira Interior e na Faculdade de Ciências. Bem, pena que não tivemos a oportunidade de ver o vídeo promocional. Ele certeza que vos traria imagens, um conjunto de imagens apelativas no que tem a ver com a cidade da Covilhã, no que tem a ver com o seu contexto, com a sua vivência, mas certamente terão oportunidade de o visualizar noutras sessões de apresentação. É uma cidade acolhedora, pacata, no sentido de nos proporcionar a segurança que merecemos em momentos de convívio, em momentos de passeio, em momentos de estudo. Sabem que está na encosta da Serra da Estrela, o que é um privilégio em termos das oportunidades que temos do contacto com a natureza. Próximo também de algumas aldeias históricas que aconselho vivamente a sua visita. É um presépio que efetivamente temos e para vos proporcionar em termos de não só de ambiente relacionado com estudo, mas também de vida na cidade da Covilhã. Queria-vos falar então na Faculdade de Ciências.
a que pertence este ciclo de estudos. À Faculdade de Ciências pertencem 3 departamentos, o Departamento de Física, o Departamento de Matemática e o Departamento de Química. No Departamento de Matemática, onde está este ciclo de estudos, o primeiro ciclo em Matemática e Aplicações, já há um histórico, uma experiência no que tem a ver com o ensino, tendo havido ao longo do tempo diversas licenciaturas, no seu começo Matemática e Informática, Matemática e Ensino, a licenciatura em Matemática e agora numa oferta apelativa, ajustada e necessária ao mercado, a licenciatura em Matemática e Aplicações. Também no que tem a ver com a oferta formativa ao longo dos tempos, em nível de mestrados, o Departamento de Matemática tem um histórico de mestrados em matemática, em ensino de matemática, em matemática para professores e também no que tem a ver com programas de doutoramento, matemática, matemática aplicada e matemática e aplicações, o atual doutoramento no Departamento de Matemática. O Departamento de Matemática é também um departamento de serviço, lecionamos todas as unidades curriculares da área científica de matemática aos outros departamentos. No que tem a ver com a investigação, eu gostaria de destacar aqui a existência de uma unidade de investigação, o Centro de Matemática e Aplicações da Universidade da Beira Interior, com classificação muito bom pela Fundação de Ciência e Tecnologia, que tem programas de bolsas de doutoramento plurianuais, onde existem redes, projetos internacionais, que apoia eventos científicos e que permite apoiar desde muito cedo e na entrada dos estudantes para o Departamento de Matemática uma experiência de contacto com investigadores no que queremos que seja permanentemente uma articulação entre ensino e investigação, porque é efetivamente isso que distingue o ensino tradicional, o ensino secundário do ensino superior. Falo-vos rapidamente também da ligação à comunidade que o Departamento de Matemática tem vindo a fazer com a transferência de conhecimento sob a forma de realização de palestras, ações de formação, exposições, iniciativas científicas, atos de consultadoria, entre outras, com certeza não estou aqui a mencionar. Muito importante também é perceberem que existe no Departamento de Matemática, na Universidade da Beira Interior, este incentivo de sempre o apoio no que tem a ver com a internacionalização, querendo nós contribuir para que haja cada vez mais mobilidade de docentes, estudantes e proporcionar aos que frequentam, neste caso, os cursos do Departamento de Matemática, conferências e workshops internacionais de diversas áreas. Passaria rapidamente agora para o contexto da licenciatura em Matemática e Aplicações. Como já devem ter ouvido, o desenvolvimento da sociedade digital levanta aqui inúmeras oportunidades de carreira para profissionais que têm uma formação sólida na área da matemática. E eles aparecem agora muito mais na linha da frente em diferentes áreas emergentes do conhecimento, da tecnologia, da economia e muitas outras. Eu deixo aqui a hiperligação para alguma informação sobre estas linhas da frente e o papel que os matemáticos têm no desenvolvimento e na aplicação das suas técnicas matemáticas de resolução de problemas, obviamente. Deixem-me dizer-vos também que a oferta foi pensada compreendendo que a importância que vem sendo dada aos profissionais, e por curiosidade partilho aqui, que têm esta formação sólida em matemática. Se vocês consultarem um ranking que nós temos aqui, deixem-me ver se consigo projetar. Não sei se estão a ver, qualquer desvantagem, qualquer inconveniente, por favor, digam-me. Quando nós visualizamos as 10 primeiras profissões, deixem-me passar mais devagar, as 10 primeiras profissões deste ranking, que vocês podem ver a metodologia adotada, está relacionada com os níveis de stress, com as oportunidades de crescimento, com o ambiente de trabalho, entre outras. Nas 10 primeiras posições, sim. Peço desculpa interrompê-la, não estamos a conseguir ver esse ranking que está a mostrar. Okay, então vou fazer o seguinte, eu já tinha até aqui o aviso de um colega. Exatamente. Perfeito.
Muito bem, vou fazer aqui a partilha do meu, para vocês, do meu ecrã. Obrigada por este aviso. De nada, e peço desculpa interromper, mas realmente... Não, eu só tenho que vos pedir, por favor, que o façam para que assim consigamos otimizar a comunicação. Eu não tenho aqui outro recurso em paralelo para ver o que estou a apresentar, então agradeço que já pedia isto sempre aos meus estudantes, e às vezes algumas conexões se perdiam e eles eram parte também que contribuía para que tudo decorresse em termos de comunicação nas melhores formas. Agora conseguem visualizar o ranking? Sim, eu já tinha aqui três avisos, peço desculpa por não ter respondido atempadamente. Bem, mas eu estava-vos a dizer estava a dizer a quem nos ouve, que neste ranking, nas 10 primeiras posições, aparecem áreas onde a componente matemática é fortemente utilizada e, como tal, altamente valorizada na procura dos profissionais mais adequados e com as melhores competências. Eu passo, agora conseguem visualizar? Claro, qualquer um de nós relaciona esta relação entre matemática e ciência dos dados, estatística. Uma das possibilidades também tem a ver com o ensino, neste caso, nas universidades e, como podem ver, na 7ª posição, na 8ª, na 9ª e na 10ª, portanto, como vos disse, 70%, tendo por base estas 10 primeiras posições, e depois podem consultar o resto da lista, parece-me bastante interessante. Efetivamente, vê-se a presença da importância da componente matemática para, neste caso, o exercício das profissões em questão. Eu continuaria agora... Estão a visualizar neste momento já a apresentação, sim? Correto, professora. Novo compartimento. Aparece já a apresentação? Sim, professora, aparece. Ok, obrigada pela vossa colaboração. Eu continuo então referindo, como vinha mencionando, a importância que a matemática tem, e nós cada vez mais sentimos que há um campo praticamente ilimitado de aplicações e que aparecem em diversas áreas do conhecimento humano. Refiro algumas delas, claro que destacamos aquelas que estão mais diretamente relacionadas com as áreas que aprofundamos no nosso ciclo de estudos, mas eu vou referir algumas delas: finanças, economia, data science, criminologia forense, não tão diretamente relacionada com as áreas que nós abordamos, mas fortemente também utilizada na aplicação do conhecimento matemático, estatística, informática, astronomia, entre outras áreas, conforme podem visualizar. Bem, robótica, ecologia, física, informática. Eu continuaria então agora a falar-vos um pouco do primeiro ciclo em matemática e aplicações. Dizer-vos que os nossos pressupostos na apresentação da divulgação, na apresentação deste primeiro ciclo em matemática e aplicações, e depois, claro, que claramente foram a base para o que foi construído em termos da oferta de que vos falamos, nós queríamos que esta oferta formativa fosse direcionada às necessidades que o mercado de trabalho tem. Mas sabíamos que era, então, importante nós termos uma formação sólida na área da matemática e também das suas aplicações. Uma particularidade que faríamos questão que estivesse, obviamente, até por ele ser um curso de matemática, mas também de aplicações, é que estivessem várias áreas presentes aqui neste programa de formação, no que tem a ver com o primeiro ciclo. Portanto, e teríamos um programa que era multidisciplinar, mas interdisciplinar também. Em simultâneo, o nosso desafio era apresentar-vos um currículo que fosse flexível, para que vos permitisse esta arquitetura do plano de estudos, que claro, é uma mais-valia deste ciclo de estudos, mas ao mesmo tempo ele integrasse percursos de especialização em áreas de ponta da matemática, da informática e da economia. Esse era o nosso principal foco.
De facto, esta possibilidade de vocês escolherem, já vamos ver porquê, o vosso plano de estudos, de alguma forma, com um leque de unidades curriculares optativas que ronda os 48 créditos em 180, portanto, há aqui muita margem para a opção no estudante, a garantia que ainda assim toda a escolha pode ser assessorada pelos professores, pelo diretor de curso, pela comissão de curso, para que o estudante possa fazer as suas opções nos melhores termos. Rapidamente vou ler-vos os objetivos do nosso ciclo de estudos e que vocês podem depois ler também na página do ciclo de estudos. Nós queremos então, e reforçamos, não é? Repetirmos que os licenciados saíssem com uma base sólida de conhecimentos e competências em matemática. Então eles podiam formular, compreender, resolver problemas teóricos, verdade, práticos e com recurso a processos específicos desta área, tem a ver com a matemática e as suas aplicações. Ao mesmo tempo, nós construímos e pensámos este curso de modo a que ele pudesse possibilitar aos futuros licenciados a opção por um menor em economia ou um menor em informática, que são duas áreas onde a matemática efetivamente desempenha um papel crucial, ou também para aqueles estudantes que querem fazer uma formação em matemática pura ou em matemática aplicada, menores nessas áreas. Para isso, terão que computar 30 créditos, o que corresponde a 5 unidades curriculares opcionais dessa mesma área, portanto, nas respectivas áreas. Informática, economia, matemática. Isto é possível, mas não é de todo obrigatório. Qualquer estudante tem também margem para ter uma licenciatura em matemática e aplicações, visitando de diferentes áreas, como vos disse, com esta flexibilidade no próprio plano de estudos. Bem, então, o que nós queremos é que os futuros licenciados, para além deles poderem prosseguir os seus estudos, entrando no segundo ciclo em matemática, ou ensino matemático, ou economia, ou informática, ou suas áreas afins, eles pudessem ir por aí na persecução dos seus estudos ou eventualmente entrar diretamente no mercado do trabalho com as ferramentas, com as competências necessárias, porque tinham efetivamente uma formação sólida na área da matemática. Bem, eu vou passar rapidamente, não vos quero incomodar, pela estrutura curricular, só para perceberem. O ciclo de estudos tem aqui várias áreas científicas representadas. A matemática, a informática, a economia, a física, a gestão, a engenharia eletrotécnica, uma formação até na visita de algumas áreas científicas, de alguma forma há aqui uma visita, deixem-me utilizar o termo, eclética, porque algumas delas, verdade, que são optativas, mas outras obrigatórias logo no início do curso, nomeadamente no que tem a ver com física, para além das outras áreas que já vos referi. Só para terem uma perspectiva global, eu fui de propósito, pulo num slide, esta perspectiva global do que tem a ver com o plano de estudos. Claro que apresentamos no primeiro ano, o plano é fixo em termos das unidades curriculares que apresenta, para que elas constituam a base também para as opções que podem ser feitas em anos seguintes. Qualquer área de análise de álgebra, de discreta, está aqui naturalmente análise complexa, otimização, está aqui fortemente probabilidades estatísticas, geometria, está aqui representada, são cadeiras obrigatórias no plano de estudo, mas depois existem outras, existe um leque de unidades curriculares optativas em cada uma destas áreas. E eu passaria rapidamente, que vos permite então afunilar a formação de acordo com a pretensão que têm em termos da formação que vão obter para o que pretendem para o futuro. Como vos disse, desde micro, macro, no que tem a ver com a economia, desde fundamentos de informática, engenharia informática, várias destas unidades curriculares assentam e constituem subespecializações em cada uma destas áreas,
Referi-me primeiro à informática, mas refiro-me também à economia e também à matemática, onde tentámos ver representadas diferentes unidades curriculares, matemática pura, matemática aplicada. As unidades curriculares, para quem visitar e frequentar o nosso ciclo de estudos, poderá ter depois um conhecimento mais profundo do seu conteúdo. Bem, rapidamente passar por... Mas que mestrados? Muitas vezes os estudantes perguntam, mas que mestrados é que eu depois posso frequentar? Qualquer mestrado tem a formação que se exige para a frequência de um mestrado em matemática pura ou matemática aplicada ou em algumas subáreas destas grandes áreas, matemática pura, matemática aplicada. Outra coisa também, há muitos estudantes que se sentem vocacionados para o ensino da matemática, no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário. Deixem-me dizer-vos que a preocupação foi também qualquer estudante que frequente este ciclo de estudos tem 120 ECTS ou créditos na área de matemática, o que lhe dá acesso direto à frequência de um mestrado de ensino de matemática no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, que visa a profissionalização para a docência. Notem que, pelo facto deste ciclo de estudos vos dar tantas oportunidades de saída em termos do mercado de trabalho, também vos vai facilitar alguma inflexão nas opções que vocês possam ter ao longo da vida. Alguns podem entrar no mercado de trabalho trabalhando em bancos, mas depois a vocação do ensino está lá e eles reúnem condições para a frequência destes mestrados, para depois poderem fazer as inflexões, seja em termos de quererem reinventar em termos das experiências que vão ter, ou por outras condições, ou ausência de emprego, inclusive por motivos diversos. Então, outros mestrados, e muito importantes, na área de informática, ciência dos dados, que são áreas de ponta. Inteligência artificial, claro. Para terem acesso a estes mestrados, vocês terão que optar por perfis de especialização nas áreas respectivas e a certeza de existirem unidades curriculares que vos preparam para isso é uma garantia para quem pensa que o seu caminho pode ir efetivamente pela área da informática ou pela área da economia também, visto que, tendo vocês optado por perfis de especialização na área da economia, o acesso ao mestrado na área da economia é garantido, com certeza, a partir da vossa candidatura. Quanto às saídas profissionais, já fomos falando indiretamente delas: ensino de matemática, investigação em matemática, inteligência artificial, ciência de dados, engenharia e ciência da programação, logística, transportes, telecomunicações, segurança informática, onde existe uma grande interdisciplinaridade entre áreas da matemática e áreas da informática, estatística, estudos de mercado, banca, seguros e outros que com certeza não estão aqui referidos, mas que vocês podem procurar no que tem a ver com matemática e suas aplicações e o seu valor para diversas profissões. Bem, vamos passar então para os requisitos necessários para a frequência ou para a candidatura, desculpa, e o ingresso neste ciclo de estudos. Temos aqui três possibilidades e claro que a melhor delas será que vos dá a nota de candidatura, o acesso apenas com a prova de matemática A, com a prova de economia mais matemática A, 19, claro, física e química e prova de matemática A. Portanto, um destes conjuntos constituirá a nota que vai ser relacionada com a nota de ingresso. Como já dissemos, na UBI, a classificação mínima nas provas de ingresso, obviamente, é 9,5 e a nota de candidatura é 10, portanto, 95 a 100. O cálculo da nota de candidatura, no que tem a ver com o nosso ciclo de estudos, a média do ensino secundário vale 65% e a classificação das provas de ingresso, 35%. Deixem-me falar um pouco do histórico da última candidatura, Concurso Nacional de Acesso 2019. O último estudante que entrou conseguiu com a nota de 11,06, foi a nota do último colocado, claro, pelo contingente geral.
mas a média dos colocados não tem a ver com a primeira fase do concurso nacional da CS. Foi na nota de candidatura foi 13,93, nas provas de ingresso 13,75, nota de 11º e 12º 14,03. Tivemos na primeira fase do concurso nacional da CS 3 estudantes que foram colocados com classificação superior a 17,5. Portanto, estamos aqui a trabalhar para trabalhar com estudantes que estão para aprender matemática e suas aplicações, com certeza que perceberão a mais-valia que vai ser. Deixem-me falar numa aposta muito interessante que a Universidade da Beira Interior teve, criando um programa que considera o programa de excelência mais UBI, Matemática e Aplicações, que a vice-reitoria responsável pelo ensino pensou, também consciente da importância de todas as áreas, mas também da novidade que era o primeiro ciclo em Matemática e Aplicações. Foi já também uma forma de nós promovermos este ciclo de estudos do passado ano, termos bons alunos e que estão muito contentes, como vocês testemunharão, com o curso. Isenção, rapidamente, isenção de propinas em 3 anos aos estudantes que escolherem o UBI, primeira opção, primeira fase no concurso nacional de acesso, com nota igual ou superior a 17 valores. 3 anos. 2 anos para também isenção de propinas, mas nas mesmas condições, UBI, primeira opção, primeira fase, classificação maior ou igual de 16 valores. E 1 ano, isenção de propinas para todos os estudantes, primeira fase, que escolheram a UBI, com nota superior ou igual a 15 valores. É um programa de excelência, nós queremos apanhar também os melhores, mas também, como já tive a oportunidade de dizer, receber outros estudantes que verão aqui na matemática também uma área para desenvolver e aprender. Eu passarei, de certeza que alguém falará muito melhor do que eu, mas deixem-me relembrar também as bolsas de estudo, como devem fazer a candidatura será apresentada posteriormente. Algumas destas acumulam com a outra que eu tenho vindo a referir, o que é também uma mais-valia, não é? Programa de bolsas mais superiores, o Fundo de Apoio Social. Eu neste slide não perderia mais tempo, porque vocês irão ouvir a posteriori toda a informação. A existência das melhores condições na Universidade da Beira Interior, em termos de alojamento, em termos de alimentação, em termos de espaço de convívio, em termos de espaço de estudo, a biblioteca, e deixem-me também recordar neste sentido, o Departamento de Matemática está muito próximo da Biblioteca Central e ali o ambiente para estudo não pode ser melhor, com diferentes opções, salas para trabalho, para realização de trabalhos de grupos, salas para estudo individual, salas onde o silêncio vos permite a concentração que é extremamente necessária para o estudo da matemática. Eu agora, antes de vos passar um filme onde antigos estudantes vão dar o seu testemunho, vou rapidamente dizer-vos. Nós lançámos o desafio a alguns dos nossos estudantes e eles responderam ao inquérito que nós fizemos. E a pergunta era muito simples, eram 3 perguntas. Porquê é que vocês escolheram estudar matemática e porquê é que escolheram a UBI? Há diferentes contextos, mas muitos referem o gosto pela matemática, também o facto de terem família próxima, poderem ter um contexto financeiro desfavorável, mas porque escolheram a UBI porque é na cidade deles e porque é uma boa universidade. Escolheram a UBI também porque têm boas referências da universidade. Escolheram este curso porque perceberam que o leque de alternativas é alargado. Há margem de manobra para eles poderem enverdar por diferentes áreas. Alguns experimentaram, arriscaram e o testemunho seguinte diz que efetivamente foi uma boa opção, não se arrependem de o ter feito. Portanto, curso apelativo, com muita empregabilidade, porque ouviram falar na UBI. Como avalia a sua experiência na UBI? Boa, positiva, tem sido bastante boa. É um curso exigente, nós não vamos dizer que o curso não é exigente, nada se conquista com valor sem exigência, sem muito trabalho,
mas os estudantes que procuraram este ciclo de estudos, na generalidade, referem esta experiência como tendo sido muito boa. Bem, e o que é que vocês podem dizer? Era o que nós lhes perguntávamos a quem queira frequentar a atual licenciatura. Recomendo, dizem alguns. Diria que este curso se tem revelado interessante, que há um grande apoio, muita dedicação por parte da maioria dos professores, um curso bem estruturado, esta ligação com temas como matemática, física, informática, economia, gestão, é difícil, também dizem, mas os estudantes são preparados da melhor maneira e tudo acontece. Todo o apoio lhes é dado para que tudo decorra nos melhores termos. Eu recomendo, talvez seja a palavra que vai aparecendo com mais frequência, além de outros testemunhos. Para terminar esta apresentação, eu iria partilhar agora um filme que nós construímos fazendo algumas questões a antigos estudantes. E deixa-me então aqui fazer a partilha rapidamente. E se algum problema acontecer com o som, por favor, avisem-me logo. Não estou segura que esteja no início, mas vou pô-lo. Está. E vou passar então. Olá a todos, eu sou a Regina Tomé. Na Universidade da Beira Interior já fiz vários planos de estudos. Comecei pela licenciatura em Matemática e Informática, depois fiz o mestrado em Ensino Matemática no terceiro ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, posteriormente a pós-graduação para a Cloud e Data Center. Eu trabalho no Data Center na Covilhã, da Altice, na área de operações de TV. O meu nome é Flávio Escada, atualmente sou gestor de ativos financeiros no Banco Invest, e tirei o primeiro ciclo da licenciatura em Matemática na Universidade da Beira Interior e o segundo ciclo, mestrado em Ensino da Matemática, no terceiro ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, também na Universidade da Beira Interior. Olá, o meu nome é Marisa Navio, eu frequentei o curso de Matemática e Ensino na Universidade da Beira Interior, terminei em 2002 e atualmente exerço funções no Instituto Nacional de Estatística, no Serviço de Metodologia do Departamento de Sistemas de Informação. Olá, eu sou Miguel Ribeiro, sou professor atualmente na Faculdade de Educação da Unicamp, aqui no Brasil, e fiz a licenciatura em Ensino de Matemática aí na UBI. Eu sempre tive um fascínio pela matemática desde pequena, tendo aqui a possibilidade na minha cidade de estudar, foi logo a minha primeira escolha. Mais tarde, quando voltei para fazer o mestrado, veio-me toda aquela recordação dos tempos em que eu fiz a licenciatura. O cheiro da universidade, o passar por aqueles corredores, a biblioteca, professores, família, de certa forma, que se vai construindo. Okay. Eu escolhi estudar matemática porque na altura do secundário acho que era a única disciplina que me dava algum desafio, todas as outras eram um bocado estudar, decorar a matéria e chegar ao teste e quase que deitar a informação toda para fora, e a matemática era a única que, pronto, por mais que nós decorássemos exercícios, nem sequer podíamos decorá-los porque tínhamos era que ter aquele pensamento lógico e o raciocínio para conseguir chegar mais além, e foi isso que me desafiou a tirar uma licenciatura em matemática. A UBI foi porque a minha professora do 12º ano de Matemática era da Covilhã e, portanto, eu já tinha alguma ideia da Covilhã e da UBI, queria estudar num meio mais pequeno, mais familiar e, portanto, depois com a ajuda dela, que me deu alguma informação sobre o sítio, sobre a universidade, acabei por decidir ir para a Covilhã. A escolha do curso de Matemática foi uma escolha natural, eu sempre gostei da disciplina e sempre me via trabalhar na área das ciências exatas. Já no secundário, no final do secundário, a vertente do ensino surgiu porque dava muitas explicações aos colegas e, portanto, juntei o útil ao agradável, a matemática e o ensino e decidi apostar num curso de matemática via ensino. A escolha da universidade surgiu por influência da minha irmã mais velha, ela também frequentou o mesmo curso na Universidade da Beira Interior, já tinha uma referência relativamente à cidade, ao ambiente académico, à qualidade dos professores, à qualidade do curso e
Bom, eu desde sempre quis ser professor de matemática. E na altura que nós concorremos à universidade, podia ter entrado em qualquer universidade do país. E eu queria uma cidade mais tranquila, mais calma, que fosse mais acolhedora. A decisão foi a UBI. Os meus planos de estudos na UBI foram sempre marcados por algo que é fundamental numa universidade, que é um excelente corpo docente. Não vos vou dizer que é só facilidades, porque realmente temos de estudar, temos de nos empenhar, mas temos professores extremamente competentes e que nos ajudam no nosso caminho. Portanto, nós somos claramente acompanhados e somos motivados a prosseguir o nosso caminho. Portanto, há esse entusiasmo das grandes amizades, portanto, que continuam depois pela minha vida fora. A minha experiência na UBI foi espetacular, quer na licenciatura, quer no mestrado. O conjunto dos docentes foi ótimo, apoiou-nos sempre imenso durante a licenciatura, quer durante o mestrado. Qualquer dúvida que nós tínhamos, eles eram bastante solícitos, portanto foi tudo espetacular. As instalações da universidade também eram bastante boas e o local em si, a própria Covilhã, tem uma relação qualidade-preço que é ótima. Portanto, eu acho que foi 5 estrelas toda a passagem pela Covilhã e pela UBI. Eu avalio como uma experiência muito positiva, muito enriquecedora. Foi um curso bastante exigente, mas por outro lado preparou-me muito bem para o meu percurso profissional. É uma universidade que tem boas infraestruturas de apoio, tem um corpo docente altamente qualificado. Foi bastante contributiva para a minha formação enquanto indivíduo, também pelo facto de ser uma universidade um pouco menor e a cidade ser bastante acolhedora, o que permite ter contacto com muita gente, não só da matemática, mas dos outros cursos, e dá uma visão mais ampla. Em termos académicos, a formação permitiu-me criar as bases matemáticas e pedagógicas para a minha prática futura. Inicialmente a perspectiva era ser professor do ensino secundário, mas efetivamente depois possibilitou a realização do mestrado em matemática e do doutorado em educação matemática ou didática da matemática, que com essa formação, as especificidades da formação matemática que foi recebida aí na UBI, focar o trabalho que faço atualmente de formação de professores. Uma grande capacidade de raciocínio, de resolução de problemas, seja em que área for, porque a nossa capacidade de análise, de nos direcionarmos para o foco do problema, seja depois numa área mesmo de matemática, ou seja informática, ou economia, essa plasticidade mental de raciocínio está cá. Traz-nos também uma capacidade de nos encaixarmos melhor nesta dinâmica toda do que é estarmos aqui vivos neste planeta, e isso é fascinante mesmo. O facto de ter tido uma formação base em matemática pura e depois com algumas ramificações, portanto algumas cadeiras da área da informática e algumas cadeiras da área da economia, permitiram uma maior valência naquilo que eu faço hoje em dia. Portanto, eu comecei por trabalhar em análise de risco de crédito, depois fui uns anos dar aulas, sou explicador particular também já faz uns 8 ou 9 anos e agora estou a trabalhar novamente num banco. O facto de nós termos uma formação base em matemática permite-nos passar por várias áreas onde ela tem aplicação, quer pela economia, quer pela área da informática, quer pela área do ensino. Portanto, acho que é bastante importante ter uma formação base em matemática. A formação em matemática foi fundamental em todo o meu percurso profissional. Eu iniciei como investigadora num curso de investigação na Universidade da Beira Interior sobre eficácia escolar no ensino da matemática. Tive a oportunidade de aprofundar conhecimentos na área da estatística e da análise de dados. Depois, quando o projeto terminou, fui docente do ensino básico e secundário.
lecionei a disciplina de matemática. Foi muito importante a formação que tive, a formação académica na parte pedagógica, das cadeiras pedagógicas para lecionar, bem como das disciplinas centrais do curso, a análise, a lógica, a álgebra, todos os conteúdos, acabei por necessitar dele. Mais recentemente, há cerca de 6 anos, iniciei o meu percurso no Instituto Nacional de Estatística e a formação matemática continua a ser fundamental. Inicialmente estive num departamento em que o essencial era a parte da análise do cálculo, ligada ao cálculo do índice de preços no consumidor. Mais recentemente mudei de departamento e estou no departamento de metodologia, onde definimos as metodologias da amostragem, tratamentos de não resposta, portanto pude ainda aprofundar mais os meus conhecimentos na área da estatística e da probabilidade. A formação matemática para mim sempre foi essencial. E as discussões que nós tivemos aí, tanto nas disciplinas de matemática quanto nas disciplinas pedagógicas, foram uma forma de moldar também a minha perspectiva, no sentido de contribuir para que eu, no trabalho que faço atualmente, queira ensinar de forma diferente. Ou seja, as discussões aí permitiram-me entender a necessidade de desejar que os nossos alunos aprendam diferente daquilo que nós fomos ensinados, de modo a que efetivamente entendam o que é essa coisa de matemática, o que é essa coisa de aprender matemática e que possam ganhar gosto em aprender e em fazer matemática. Estou muito feliz pelo facto da Universidade poder proporcionar esta licenciatura a todos os que queiram seguir um caminho na área da matemática. É uma licenciatura que prepara os alunos para várias áreas, não só a nível de um caminho de matemática, mas também para informática, economia. Hoje em dia nós vemos áreas emergentes como Data Science, Big Data, e depois há todo o caminho da própria matemática, quem se quiser depois fazer um segundo ciclo a nível ou de informática ou de ensino de matemática, portanto tem nesta licenciatura a possibilidade de dar aso à sua criatividade matemática, mas depois também enverdar por um caminho dentro daquele que seja mais adequado ou que se encaixe mais naquilo que são as suas expectativas pessoais. Aquilo que eu posso dizer é que esta universidade tem características fantásticas para estudar, numa cidade com um ambiente calmo, tranquilo, com muito ar puro, com a Serra da Estrela por trás, que é fantástico nós vivermos aqui, onde ainda conseguimos ter grande qualidade de vida. Eu diria que o facto de se poder frequentar essa licenciatura de Matemática e Aplicações vai-lhes dar bastante jeito no futuro, porque se repararmos, a nossa sociedade é cada vez mais tecnológica, mais digital, e na base de todo o avanço tecnológico e da informática está a matemática. Portanto, o raciocínio lógico, o raciocínio abstrato que se adquire num curso desses, ainda para mais se é matemática e aplicações, não é só matemática pura, portanto, deve ter uma componente muito mais ligada às suas aplicações, quer na informática, quer na economia, vai-lhes dar uma capacidade de poder entrar para o mercado de trabalho muito rapidamente. É muito mais fácil para as empresas recrutarem uma pessoa que tem uma capacidade lógica e abstrata maior, e quando vão recrutar dão muita primazia às pessoas que têm estas licenciaturas. É importante tirar uma licenciatura destas. Eu diria que era uma aposta excelente. Penso que a formação em matemática é essencial. Ter uma formação base sólida nas áreas centrais da matemática é importante depois para progredir para qualquer ramo, para a economia, para as ciências de dados, para a informática. Nós temos que ter uma boa base de matemática para depois podermos divergir para qualquer área. Bom, pensando no corpo docente, acho que das universidades que eu conheço atualmente em Portugal, que a UBI é uma das que tem melhores perspectivas para o futuro, no sentido de pode preparar melhor para a prática profissional do professor,
pensando que a nossa prática profissional está relacionada com as especificidades de fazer matemática com os alunos na sala de aula, isso no sentido académico, e não menos importante as nossas questões relacionais com os colegas, com os professores, com os responsáveis do curso e as vivências na própria cidade que contribuem para formar enquanto pessoas, enquanto necessariamente professores melhores. Muito obrigada pela atenção de quem nos foi ouvindo. Estes depoimentos são efetivamente a voz, os antigos estudantes são o testemunho, são a bandeira, são a voz, e nós achamos de toda a pertinência colocá-los aqui. Um agradecimento a eles também, porque o fizeram com vontade, e a todos os colegas que também permitiram que isto acontecesse nestes tempos. Obrigada pela oportunidade, estou disponível para qualquer questão no momento em que acharem adequado. Então, aproveito também para agradecer à professora Isabel, realmente, pela interessante e elucidativa apresentação que nos fez acerca do curso de Matemática e Aplicações, mas sobretudo também pela compilação de testemunhos de antigos alunos. Acredito que normalmente, e é sempre, salvo raras exceções, que acaba por ser uma forma muito mais direta de conseguirmos chegar aos alunos que realmente entrarão no ensino superior. Agora aproveito também e um bocadinho para tentar colmatar a falha técnica que tivemos inicialmente. Passo a palavra à Beatriz Brandão, que é um membro da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, que tratará de transmitir um curto vídeo promocional sobre a Associação Académica, que era uma das coisas que nós queríamos ter feito logo inicialmente, mas que infelizmente não foi possível. A Beatriz Brandão tratará ainda de fazer de forma muito breve uma compilação também de algumas áreas bastante interessantes que temos na nossa universidade, desde aspectos relacionados com a parte do associativismo, mas também com a parte desportiva, que é extremamente importante. Por isso, sem mais demoras, Beatriz. Também o vídeo está na página do Instagram da UBI, se quiserem ver. Foi na comemoração do aniversário da UBI e está lá público para toda a gente. Eu sou a Beatriz, sou secretária da Tesouraria da Associação Académica, estou no segundo ano da licenciatura em Gestão. No ano passado pertencia ao Núcleo de Estudantes de Gestão no Departamento Pedagógico e também pertencia a outras associações que a UBI tem, por exemplo a Happy Wish, a ISEC e assim. Este ano o Ricardo convidou-me e decidi aventurar-me no associativismo mais a sério. É um desafio todos os dias, porque temos de trabalhar com pessoas de outros cursos e trabalhar em equipa sempre em prol dos estudantes e dos núcleos. Em relação à UBI, foi a minha primeira opção. Eu tenho 2 irmãos e eles também estudaram na UBI, então foi assim um bocado de incentivo. Sempre quis vir para a UBI, apesar de ser um meio pequeno, as pessoas têm um bocado de receio de não se passa lá nada, mas não, lá por ser um meio pequeno toda a gente se conhece. Eu, por exemplo, conheço alunos de medicina, de biotecnologia, que são de polos diferentes e estamos sempre prontos para nos ajudarmos uns aos outros e pronto, criamos amizades e histórias que queremos levar para a vida. No desporto, a UBI conta com 12 modalidades, entre elas o futsal, natação, basquetebol, handball, atletismo, judo, karaté, kickboxing, ténis, taekwondo, voleibol e futebol para ambos os sexos, feminino e masculino. Depois temos os treinos semanais, que cada modalidade tem que intercalar com o treinador. E a UBI tem obtido bons resultados em níveis de desporto. Agora no próximo ano, como não foi possível este ano organizarmos os campeonatos nacionais no próximo ano,
já vamos conseguir organizar e sempre com a UBI em destaque com os seus atletas. Ok. Obrigada pela tua intervenção, Beatriz. Agora queria questionar os nossos participantes, obviamente, se têm algumas questões que também possam colocar à nossa colega Cláudia, que representa o setor de bolsas, que queiram colocar à própria Beatriz relativamente à experiência académica e também à diretora de curso de Matemática e Aplicações, a professora Isabel Cunha. Não sei se alguém tem interesse em intervir. Normalmente vocês têm algumas questões e ficam sempre assim um bocado constrangidos de as colocarem, mas todas as questões são válidas, não é? Até porque, como não estão no ensino superior, é normal que existam questões que não consigam ver respondidas e estas sessões servem precisamente para isso, para elucidarmos o máximo possível o vosso progresso ao longo da vossa vida académica e também a vossa entrada no ensino superior. Ninguém? Então pronto, na eventualidade de realmente mudarem de ideias ou surgirem algumas questões ao longo do dia, que também se pode dar esse mesmo caso, sintam-se sempre à vontade para nos enviar um e-mail para futuro@ubi.pt. Posteriormente nós iremos endereçar todas as vossas questões, seja para o diretor do curso, seja para o setor de bolsas ou mesmo para a associação académica. Neste caso em concreto dou a sessão por terminada e aproveito também para frisar que esta é a primeira semana de sessões dos dias da UBI. Posteriormente, no mês de julho, iremos anunciar as datas para a segunda sessão. Acredito que depois dos exames comecem a surgir novas dúvidas e que necessitarão certamente de alguma resposta. Portanto, se não há participantes interessados em colocar nenhuma questão, só me resta... Bom dia, Olá. peço desculpa, eu tenho uma questão relativamente ao funcionamento das aulas. Pronto, eu acho que isso também varia de cadeira para cadeira e disciplina para disciplina, mas eu gostava de saber como funcionam assim de uma maneira geral as aulas, se são mais teóricas, se são teórico-práticas, se são mais em regime tutorial. Pronto, era esta a minha questão, obrigada. Obrigada, Alice. Deve ser eu a responder. Bom dia, Alice. Bom dia. É estudante de 12º ano? Eu estou no primeiro ano da faculdade, no outro curso. Ok, muito bem. Temos também tido alguns estudantes que, como vos falei durante a apresentação de algumas inflexões no que tem a ver com a nossa profissão, pode acontecer também alguma inflexão ao longo do processo formativo e, portanto, todo o interesse em vocês ouvirem falar deste ciclo de estudos, podendo estar interessado nele, fazendo uma mudança no que tem a ver com a formação. Outros estudantes também já me perguntaram se era possível, estando a frequentar um curso e se sentem com capacidade para o fazer, se podiam em simultâneo frequentar este, e a legislação permite efetivamente, portanto agora se existem condições ou não para acontecer, e será percebido por vocês face às perguntas que ainda têm para fazer e certamente vos ajudarão na decisão. Alice, as aulas são essencialmente, se for ver, são essencialmente teórico-práticas. A maioria das unidades curriculares têm o funcionamento num formato teórico-prático. Eu já vou falar, claro, agora estou-me a referir essencialmente às unidades curriculares de matemática, de economia, porque como não podia deixar de ser, no que tem a ver com a área de informática, vocês têm aulas que são teóricas, mas têm muitas práticas laboratoriais também. Não funcionam no sentido tradicional de regime tutorial, no sentido de vos deixarmos sós no estudo durante o momento da lecionação, mas há uma grande interação e sempre que os estudantes o pretenderem entre o professor e o estudante. Isto é, nós
os docentes dão os conceitos, apresentam os exemplos, fazem proposta de exercícios, os estudantes a qualquer momento podem interromper, podem ir resolvendo em simultâneo os exercícios com acompanhamento do docente. Portanto, tutoria no sentido de acompanhamento permanente, sim, mas sempre neste ambiente que acabei de vos dizer. A ação do professor, reação do estudante, trabalho em conjunto. A maioria das aulas teórico-práticas, estou só a resumir algumas das coisas que disse, no que tem a ver com aulas de informática, todas, como sabem, há excelentes laboratórios também e todos os recursos ao dispor para que as vossas práticas laboratoriais decorram nos melhores termos. Também em algumas aulas de matemática aplicada, obviamente elas acontecem em salas com computadores, onde vocês utilizam várias ferramentas, nesse ambiente de acompanhamento permanente. E aqui entre o equilíbrio entre a teoria, a prática, o acompanhamento, a solicitação, a resposta. Não sei se respondi ou não à sua questão. Talvez devesse ter referido fora do formato que estou a dizer. Podemos, em simultâneo, o Departamento de Matemática tem pensado algumas ações de formação, alguns cursos, imagino, MATLAB, LaTeX e outros que se revelem necessários e como complemento para a vossa formação nesta área, matemática e aplicações. Portanto, a garantia e o compromisso de tudo o que acabei de lhe referir. Atendimento, já agora vale a pena falar nisto, atendimento, as sessões de atendimento, como sabem, todos nós docentes na UBI temos que garantir o acompanhamento do estudante também sob a forma das respostas que temos que lhe dar em horário de atendimento previamente fixado ou eventualmente combinado entre docente e estudante. Não queremos que vocês se sintam perdidos. A matemática é também um edifício em construção. A matemática e certamente a informática, a economia, e o facto de vocês terem a qualquer momento a possibilidade de falar sobre as coisas com os docentes, clarificarem as vossas dúvidas, vai permitir-vos com certeza o que vocês querem, que é sucesso nesta área, em qualquer uma delas. Alice, fui clara no que lhe disse? Sim, muito obrigada. As aulas decorrem, na sexta fase, as de matemática e as de informática, que é na Faculdade de Ciências. As de Economia decorrerão na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, mas todo o compromisso também para que as vossas deslocações não estejam comprometidas, o vosso tempo não seja perdido, porque as comissões de curso trabalham articulando-se para o que é melhor para vocês. Ok, muito obrigada. Será um prazer tê-la em Matemática e Aplicações, Alice. Obrigada. Não sei se há ainda mais alguma questão. Não? Então pronto, assim dou por encerrada esta sessão. Quero agradecer a todos e peço desculpa, Cláudia, mas não houve questões para colocar agora neste sentido. Na próxima sessão certamente que já haverá, também já estamos aqui muito próximos da hora do almoço e também há alunos que estão em aulas, também ter isso em consideração. Mas pronto, agradeço imenso a presença de todos. Desculpem estar a interromper, eu tinha uma questão para colocar sobre as bolsas. Podes colocar à vontade, Laura. Não é uma dúvida mais entre mim e os meus pais. Eu tenho um irmão que já está na UBI, no 3º ano, e eu agora ia ingressar também na UBI no ensino superior, e gostava de saber se há algum tipo de bolsa para quando são dois do mesmo agregado familiar a frequentar a UBI. Olá Laura, bom dia. Eu sou aqui a Cláudia dos Serviços de Ação Social da UBI, trabalho no setor das bolsas. Em termos de regulamento, Laura, que está em vigor e podem consultar no site da Direção-Geral do Ensino Superior, não está previsto quando existe mais do que um elemento a estudar no ensino superior. Podem concorrer ambos. O que tem-se em consideração, Laura,
é de acordo com os vossos rendimentos, apura-se o chamado rendimento per capita, ou seja, divide-se pelo número de elementos do agregado familiar e vê se o aluno tem direito a bolsa de estudo ou não. Poderão ter os dois, como poderão não ter. Isso não tem a ver o facto de estarem ambos a estudarem no ensino superior. Atualmente o regulamento ainda não prevê isso, está bem, Laura? É uma questão de ambos darem a candidatura. Obrigada. Está bem? Nada. Qualquer coisa pode sempre também colocar a questão em bolsas@ubi.pt. Estamos cá para isso, está, Laura? Obrigada. Nada. Bom dia. Mais alguma questão agora? Não vou já despedir-me, porque sempre que me despeço acaba por surgir alguma questão. Melhor é despedir-se, que é para surgirem mais questões. Não sei, a Alice já interviu, agora também tivemos a Laura. Não sei, aproveitem para colocar as vossas questões, porque realmente acho que é proveitoso. E nada melhor do que as pessoas que temos aqui presentes para vos esclarecer a todos os níveis. Ninguém? Já agora, se me permite, claro. eu lançaria o repto aos poucos que nos estão agora a ouvir, para eles falarem aos colegas das sessões que ainda vão decorrer, onde há a apresentação da oferta formativa de outros cursos na Universidade da Beira Interior, e também esta sessão que se repetirá em julho. Eu sei que está divulgado, mas por vezes o falarmos entre colegas acaba por ser outra luz que podemos eventualmente não ter na consulta, ou mesmo quando acedemos às redes sociais, onde temos tanta informação. Portanto, o repto é estes que estiver, estes estudantes, espero futuros estudantes da Universidade da Beira Interior, que façam a divulgação desta iniciativa da UBI. Não havendo questões, resta-me deixar-vos a indicação de que por volta das 14h teremos então a apresentação do curso de Química Industrial. De qualquer das formas, estas sessões depois também serão disponibilizadas no nosso canal, e então acaba por também ser um bocadinho mais simples e as pessoas realmente terem acesso às informações que foram partilhadas ao longo desta sessão. Então, sendo assim, resta-me despedir, agradecer mesmo imenso a vossa participação e, sobretudo, a intervenção mesmo muito interessante e elucidativa que a professora fez sobre o curso de Matemática e Aplicações. De forma geral, também, se mais ninguém tiver nada a dizer... Há uma questão no chat, não sei se viram, sobre as bolsas. O Helder é um professor do Departamento de Matemática? Na realidade, obrigada. É uma afirmação, está bem? É uma afirmação. É um pouco para que também por esta via chegue esta informação. Sim. Obrigada por este alerta de qualquer forma, Beatriz. É bom, quando todos contribuímos. Cláudia, esta questão é um bocadinho mais dirigida a si, não sei se quer... Não, aqui acho que era uma afirmação. Era uma afirmação. É por causa das bolsas dirigidas mesmo para as matemáticas, não é? É isso, professora? Foi o que eu percebi, também estava agora aquele... O comentário vem no seguimento dessa questão sobre as bolsas. Portanto, aquelas bolsas que a professora Isabel falou, elas são dirigidas a todos os alunos que satisfaçam aqueles requisitos. Portanto, não há um limite máximo de bolsas a atribuir. Portanto, todos os alunos que satisfaçam algum daqueles 3 requisitos têm a respectiva bolsa de isenção de propinas por 1, 2 ou 3 anos. E como a professora Isabel disse também, estas bolsas são muitas vezes cumulativas com as outras bolsas de apoio social. Portanto, exatamente, não são exclusivas. Exatamente. Muito obrigada. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar? Não sei. É isso que estava a ouvir. Não. Pronto, sendo assim, resta-me agradecer também a intervenção do professor Helder, que realmente é sempre uma informação que devemos destacar e que pode ser também um fator bastante importante para os nossos futuros candidatos. Sendo assim, desejo-vos um resto de uma boa tarde. E, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Com licença, obrigada.